Olá, 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 todo mundo! Bem-vindos ao nosso Papo de Primeira. Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje eu vou falar com a maravilhosa da Camila. Já vou convidar ela aqui. Cami está por aí. Me chama, pede para participar. Vamos começar. Hoje a gente vai falar de autoconhecimento e como é que a Camila começou a jornada dela nesse autoconhecimento e quais as técnicas que ela usa para se ajudar. Oi. Tô com... Oi, Oi! lindeza, tudo bem? Minha internet Tudo tá bem? dando Quanto delay aqui. tempo? Quanto tempo? Olha, a Você tá minha me ouvindo também. bem? Tô. Perfeito. É a distância, deve ser o oceano que tem entre a gente, né? Verdade. Que bom ver você, obrigada por aceitar o convite. Nossa, faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade. Tô morrendo de saudade. Verdade. Ah, eu também. Olha lá o William Carrato falando que você tá voando alto. E vai mais alto ainda. Aí vamos, todos nós. Vamos. Então, eu vou falar um pouquinho e apresentar você, já que você é minha convidada hoje, né? Eu vou Uhum. explorar. Pô, vamos lá. Bom, nosso papo de primeira quer falar de autoconhecimento, gente, que é de primeira importância na vida de todo mundo. E a Camis, eu nem sei qual formação dela falar primeiro, né? Ela é massagista, terapeuta de barra de axis, terapeuta multidimensional. Nossa, eu sou muito curiosa sobre essa terapia. É uma que eu nunca experimentei, eu vou explorar um monte. Ela estuda magia natural, mais Uh. conhecido como bruxaria, né? E também estuda física quântica do aspecto espiritual, assim como eu. Então, Camis, eu queria saber quem chegou primeiro. Se foi primeiro o autoconhecimento ou se foi primeiro os cursos. Como é que foi o início dessa jornada para você? Nossa, menina, é uma pergunta muito complexa. Eu acho que foi junto, assim. Eu tava meio perdida, né? Eu tinha acabado de chegar em Portugal. Vai fazer 7 anos que eu saí do Brasil. E aí, quando eu cheguei em Portugal, que foi o meu... que virou a chavinha, assim. Até então, eu era religiosa, dogmática, porém não espiritualizada. Coisas distintas. E quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei uma fase bem hard, assim, nível festa, drogas e rock and roll. Rock and roll. E aí eu me perdi, assim, de muito, da minha essência, e eu me sentia muito vazia. E aí foi quando eu conheci uma pessoa, uma amiga, que ela me indicou, ela me indicou medicina ayurvédica, que era a questão ali de alimentar. E aí começou, aí eu fui com ela numa consulta, e depois disso ela me apresentou o Reiki. Aí foi quando eu fiz o Reiki a primeira vez. E aí eu me apaixonei, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia o que era. E aí eu comecei a pesquisar e fiz algumas sessões de Reiki, assim. Aí eu comecei a pesquisar sobre as terapias, no caso só o Reiki, e o Reiki que foi um leque para aprender outras coisas de autoconhecimento, assim. Eu acho tão legal que eu tenho, acho que todos os meus amigos da área terapêutica em Londres, foi pelo Reiki que todo mundo começou. É uma coisa impressionante. Parece que o Reiki é tipo o passo inicial, né? Verdade. O E as Reiki é pessoas, basicamente uma oração. É interessantíssimo, é maravilhoso. é verdade. E o Reiki, a gente, às vezes, assim, depois que a gente aprende outras técnicas, ferramentas terapêuticas, a gente não dá muito valor no Reiki. A gente só dá um valor no Reiki no início, quando a gente tá perdido. Depois a gente vai aprendendo outras coisas, tendo outras vertentes, a não ser que a gente se torne mestre em Reiki para dar aula, para É. poder fazer, mas a gente não dá a devida atenção ou valor que deveria, porque o Ou Reiki, faz o uso, né? é, porque o Reiki, igual eu faço o Reiki no meu filho, eu fiz a minha gestação toda, e eu faço no meu filho hoje, e ele é uma criança extremamente calma, assim, bem, e às vezes, Sereno. e eu sinto às vezes quando vem ataques energéticos nele, eu faço o Reiki também. Ele adora, ele ama, assim, ele já fica todo.
Ai, que Zen. gostoso. Gente, bem numa lindeza. Vocês têm que É, entrar depois no Insta dela e ver que coisa mais deliciosa. O Camis, desde que ele nasceu, toda foto que você posta com ele, esse menino tá sorrindo, né? ele é maravilhoso. Que E- criança delícia, gente. Ele é, eu Ele sou é da suspeita, né, geração de ver. diamante já, né? Aí ele é meu diamante, eu não sei qual É. geração, Eu já me mas perdi também, geração cristal. é, Eu já me perdi ele é também. da nova A, era, né? Ele é da é da nova era. regeneração. Ele é regeneração. Ele é o que vai Já vir aí vem, para fazer a diferença no planeta. já vem enxergando diferente as questões Já, espirituais, né? É. já. E A ele Vi tá aqui. Desculpa, pode falar. pode falar, desculpa. A Vi tá aqui, ó. E o reiki é tão sutil que ele tá presente em tudo sem a gente perceber. Gente, essa mulher Hum. tem um reiki, a Virgínia. Ela me deu um reiki uma vez que eu desmaiei. Tipo assim, eu troquei de dimensão em 3 segundos Nossa, que e delícia. desmaiei. Acordei acho que quase uma hora depois. Vamos conversar, Vi. Passear no mundo espiritual. Ela tá aqui no Brasil agora. Mas, Eu, Camis, legal que você falou da religiosidade, porque não sei se eu já comentei aqui nas lives, mas eu também vim da igreja, né? Eu também sou cristã. Eu lembro que a gente se conheceu no centro espírita é, e foi aquela coisa assim: olha só, vim conversar uma com a outra que vocês duas são evangélicas. bem isso mesmo. E assim, eu sempre falo assim: as pessoas falam, e por que você não é evangélica? Mas eu falo, gente, eu sou evangélica, porque eu sigo Jesus ainda. E o evangelho é a palavra de Deus, então eu continuo sendo cristã. Eu só não sou mais protestante, eu sou espírita, mas Jesus ainda faz parte da minha caminhada. E antes de você ir parar no mundo das terapias alternativas, a religiosidade não te ajudou nem um pouco no autoconhecimento? Ou, sei lá, a estudo da Bíblia, o estudo da vida de Jesus, digamos assim, porque a gente sabe que tem uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, né? Religiosidade é você pegar dogma e ficar frequentando a igreja. Espiritualidade é realmente estudar o caminho do mestre, né? Você não tinha Então, começado por esse caminho? é complicado. É complicado e não é. Assim, não sei se as pessoas vão ter a mesma visão que eu. Quando eu nasci num lar evangélico. Eu Ah, nasci, eu acho que tem eu nasci a diferença. minha mãe, eu nasci a minha mãe, tipo, dando palestra, fazendo, né? Minha mãe é missionária na igreja evangélica. Admiro muito ela como mulher, como pastora, como missionária, admiro demais. E eu segui muito a vida dela, assim. Então eu acho que ela é uma mulher exemplar. Mas a religião, ela não fazia sentido para mim. Pra E você. eu fiz teologia, eu li a Bíblia, fiz estudos assim aprofundados da Bíblia, porque eu queria algo mais, algo que a Bíblia e a religião em si não conseguia me suprir, porque eu tinha contextos históricos, filosóficos que a religião ela não me cabia no sentido reencarnação, alguém consegue. Porque, assim, na Bíblia tem algumas passagens, algumas religiões, vou falar evangélica, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma crítica, Essa é uma né? observação, né? É constatação de fatos da minha pessoa, Camila, nessa vida. E eu tinha muita curiosidade, e eu era muito rebelde no sentido que eu queria. Imagina, né? Adolescente, rebelde sem causa, e eu tinha muitos porquês. E a religião, ela não supria isso. Então, quando eu comecei a estudar teologia, quando eu comecei a estudar a Bíblia, não era espiritual, era uma, Um tipo, estudo era intelectual, digamos assim. isso, era intelectual, filosófico, histórico, que era para debater com outras pessoas, porque eu, adolescente na altura, né, imatura, eu queria Pra não contestar as estudar, pra não pessoas. concordar, né? E era isso, né? Eu não tinha aquela Basicamente. maturidade de estudar para saber, né? Hoje eu entendo, hoje eu comecei a fazer alguns estudos de alguns livros da Bíblia novamente. Gente, na visão que eu tenho hoje, assim, quântico, na visão que eu tenho hoje, espiritualista, na universalista, é maravilhoso. A Bíblia, assim, É, é um livro mitológico, histórico mitológico, mas, assim, que mas é. é lindo, entendeu? Mas eu não tinha essa visão antes, então eu era muito crítica. E a espiritualidade veio para mim quando eu saí desse dogma, quando eu abri as portas para o Abriu a mundo, mente. e quando eu saí da Barra da Saia, assim, da religião, porque não tinha como, por mais que eu não frequentasse a igreja estava dentro da minha casa. Então não tinha Não tinha como, jeito. tá? Não tinha jeito. Então eu tive que sair mesmo. Foi quando eu fui para Portugal, que é um país extremamente católico, e não
foi lá que eu me descobri, assim, que eu descobri a espiritualidade em mim, assim, o autoconhecimento, nem foi a espiritualidade veio depois. E você sabe que é legal você contando a trajetória assim? Porque como você já estudava, lá, o Thiago tá perguntando, digam quando vocês tiveram um clique do despertar. O meu foi na marra, logo depois de um término de relacionamento. E então, o Thiago da Camis foi em Portugal também. Acho que você entrou depois um Nossa, pouquinho, ela estava contando aqui que foi para Portugal. Essa quebra, Thiago, que a gente faz, quando a gente foi faz essa migração, tem uma troca de cultura muito grande. E essa troca de cultura eu acho que vira a chave de todo mundo. Pelo menos todo mundo que eu conheci, todas as pessoas do meu círculo. É mais ou menos por aí. Ela estava mas falando quando assim, você entrou, Thiago. eu comecei em 2015, em 2015 eu cheguei em Portugal, em 2016 eu comecei a passos lentos mas o Thiago, o meu despertar mesmo foi para a espiritualidade no final de um relacionamento, no final de 2018. Olha lá, Eu Thiago, igual você, comecei, ó. eu comecei a andar, eu comecei, né, assim, a pesquisar uma coisa, fazer umas terapias aqui, fazer umas sessões de terapias ali. Só que foi final de 2018, final de um relacionamento também, abusivo, tóxico, abusivo. E foi quando eu tive um insight, que eu falei assim, porque eu já tinha sofrido um relacionamento tóxico no Brasil 5 anos antes, com uma pessoa totalmente diferente, nacionalidade diferente, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, os padrões estavam se repetindo na minha vida. Quando eu tive essa quando eu tive essa percepção, daí eu Esse sabe assim, site, tipo, né? eu Poxa, tá pensei, eu não tô acontecendo de novo, acreditando, né? eu não tô acreditando que aconteceu isso comigo, Camila, mas peraí. Aí foi quando eu parei, eu respirei, Tipo, eu falei, mudei de menina, país, eu tô em outro lugar, eu tô com outra cultura e tá acontecendo a mesma coisa. mesma Como coisa, que eu é falei, possível, né? isso, aí eu falei assim, aonde que eu estou errando? E eu falei assim, e eu ainda falei assim, vai ser a última vez que isso vai acontecer e eu vou resolver isso. E aí foi quando eu comecei menina, foi assim, no dia pra noite, que aí eu fui pesquisar outras coisas, aí eu fui ver relacionamento, tipo, aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre divórcio energético, quando eu comecei a entender a questão quântica espiritual, né? Porque até então não era espiritualidade, eu estava ainda querendo resolver outras Era o coisas. intelecto, né? Entendeu? Aí que depois eu entendi que uma coisa era a outra e que tudo é tudo junto, entendeu? Tudo é aglomerado e tá É, tudo certo. isso que eu ia comentar. A gente comentou na live do TPM quinta-feira que eu entrei com as meninas, o quanto a nossa bagagem, indiferente do objetivo que a gente estudou, ela nos forma quem a gente é hoje, né? Então, como você comentou, naquela época que você estudava a Bíblia, teu objetivo era de rebeldia. Mas hoje faz parte de quem você é e você consegue ver de outra forma, né? Você já consegue ver que realmente a Bíblia tem muito manual de vida baseado no amor, principalmente nas palavras de Jesus, né? Claro que eu sou puxar saco de Jesus, quem me conhece sabe. Não tem nem... Gente, Como, né, Camis? Ele. Ai, a gente Não importa nem... qual é a filosofia, a doutrina que as pessoas seguem, Jesus é sempre exemplo, né? Mas vamos lá. E aí, então, você teve esse clique, esse despertar. Todas as pessoas que eu conheço também teve, tipo assim, não vou dizer um trauma, mas uma virada de chave com uma emoção muito grande, vivenciada. E aí dá aquele insight, assim, na cabeça e você fala, opa, peraí, vamos embora. Que nem você falou dos padrões, né? Mas se estudar a espiritualidade, percebe que esses padrões vão se repetir até você curar a ferida que tem por trás, né? Aí vai para aquele monte de terapia que a gente procura para se curar, né? E as aí é legal, a terapias gente vai são... procurar terapia para se curar e que começa a descobrir muita coisa sobre si mesmo que não sabia, né? Verdade, E acaba virando um curador também, né? Conta para nós aí verdade. essa trajetória. Você foi, então, primeiro como consulente, buscar cura para você. E como é que foi que começou a você começar a fazer os treinamentos para você virar uma curadora também? Então, quando eu cheguei na terapia de Reiki, na primeira terapia, para mim foi emocionante, assim, porque o Vitor, que ele era o terapeuta, ele olhou para mim, a gente começou a conversar antes de fazer a terapia, e eu não sabia o que era, não sabia, não esperava, não sabia o que esperar do que estava acontecendo. E a gente começou a conversar, ele falou assim, aí ele olhou a minha aura e falou assim, você é uma curadora, você sabia disso? Eu disse, meu filho, olha, eu não sei de nada. E Não sei nem ele aplicar que, injeção. e aí ele falou uma coisa engraçada, que se é verdade ou não, se foi uma sugestão ou não, eu aceitei. Porque eu estava tão frágil naquele momento que eu aceitei assim, a sugestão dele. Que, será que eu sou uma curadora? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas nesse nível? Porque até então eu não sabia qual que era a minha missão, meu propósito. E até hoje eu não sei. A gente estamos aí buscando. Todo mundo tá E sempre.
É. E aí, essa semana eu tava lendo um trecho de alguma coisa que eu tava lendo, enfim, que fala assim, às vezes você tem que entender que o seu propósito não é um fim, ele é o caminho, é a busca. Aí eu falei, nossa, então tá bom, eu não preciso cobrar tanto, às vezes nem é eu lá, é o É. meu propósito, é isso, entendeu? E aí, O ele meu falou livro que de cabeceira atual, a minha atual Bíblia, digamos assim, que são as cartas de Cristo, nós já conversamos a respeito. Nele, Jesus diz que o seu propósito é ser você mesmo. E aí fica então, mais difícil ainda, porque é tão difícil você se achar. Nossa, mas eu sendo eu mesma, o que que eu vou entregar para o mundo, né? é, Mas é basicamente isso. E aí tem que passar pelo autoconhecimento, né? tem. Nossa, eu tô numa fase agora, porque eu me tornei mãe, e, menina, não falo difícil, não quero romantizar, não é difícil no sentido de ser mãe, mas é complexo, porque existe não é uma crise de identidade, é uma Uma mudança, reavaliação. uma reavaliação. E eu estou passando por esse momento, tipo, que é praticamente uma catarse, tipo, eu não quero ser a Camila que eu fui há 2 anos atrás, nem um ano, eu quero ser uma Camila melhor. E aí eu faço, meu Deus, tipo, tenho Ai, que coisa pressa. linda. É legal, mas é lindo, é inusitado, é diferente e é maravilhoso ao Mas é mesmo tempo. doloroso. Quando não é doloroso. É, Eu tenho para mim que todas as catarses, antigamente eu sofria muito com as mudanças. E aí eu pensei, não, acho que sofrer não faz parte da minha vida, porque sofrer é um estado de espírito, né? é Você verdade. leva, você É uma leva o escolha, né? sofrer, é uma escolha. Então eu escolho não sofrer, mas eu entendo a dificuldade da mudança. Mas eu aceito com leveza, então eu não vou falar, é sofredor, é doloroso. Não, não É. é. É diferente. Às vezes é um É, pouco a- frustrante. aquela abençoada daquela frase clichê, que quase todas as verdades a respeito da vida e do ser são clichês, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é muito verdade. E eu É costumo muito falar verdade. que a gente sofre quando a gente não entende que tudo na vida depende de um processo. Porque se você vai fazer um aperfeiçoamento em algo, qualquer coisa que seja, eu sempre uso as laranjas como exemplo. Se você vai pegar várias laranjas e transformar em um suco, tem o processo de transformação. E para você extrair, para fazer aquela melhoria, para tornar o suco mais valoroso e etc., para fazer isso, você tem que espremer as laranjas. É Então, se elas pudessem falar, elas iam gritar de dor, provavelmente. O diamante só verdade? se torna diamante sob pressão, que antes era carvão. Tudo que realmente é precioso, que se evoluiu, foi com um processo hard, um processo forte. Então, a dor realmente ela vai existir porque tem a pressão. Mas sofrer por conta disso é sempre uma escolha nossa, né? A gente pode olhar e falar assim: tá tudo bem, é só o processo, e isso vai me levar para um lugar melhor, como você fez. Ou a gente pode ficar É. olhando e falar: meu Deus, ó céus, ó dia, o azar, Ó, né? tipo isso. É escolha, né? Agora vai falar isso para quem tá descobrindo ainda, a gente fica meio mal compreendido. Mas é que cada passo, Cada cada um um com a tem sua seu passo, jornada, né? né? Sua jornada. Mas assim, voltando, eu comecei, foi quando eu aceitei a sugestão do Vitor, que eu era uma curadora, e que eu falei, então, já que eu sou uma curadora, eu preciso me curar. Por onde eu vou começar? E aí foi quando eu comecei a fazer as terapias Aí eu comecei a procurar no YouTube, né? Que daí a gente começa, né? Quando a gente tá no começo, primeiro É, amor, assim. desesperado. A gente começa tipo, você Quer assiste fazer 7 tudo. palestras, né? Mais um monte de coisa. E aí Se foi inscreve quando. em 6, 7 cursos ao mesmo tempo. Aí não consegue terminar. E aí foi quando eu comecei. Eu comecei, fui, tipo, buscando insights, assim, eu ouvia palestras, tinha coisas que eu pegava, tinha coisas que não. E tudo, mas tudo fora da religião. Eu me abstive de religião, assim, eu fiquei uns 3 anos, assim, sem querer mexer com religião. Eu só ia para as terapias energéticas, talvez espirituais também, mas não no sentido, eu vou para a igreja, vou não sei aonde, não. Nem rezava, nem nada disso. Isso aí foi depois. Quando você falou do quanto a gente vai deixando o reiki, né, para trás, como eu vim de uma igreja protestante também, e antes eu passei pela carismática na católica, eu sempre tive o hábito da oração e na igreja de receber a oração. Então, quando eu recebi o reiki, eu entendi, dentro da minha perspectiva, que o reiki mais ou menos do mesmo jeito, sabe? Como uma Aham. oração. Porque numa oração você intenciona e você Energia. pede ao universo, a Deus, né, o poder maior,
para que aquilo de melhor aconteça. E o reiki é basicamente a mesma coisa, com a diferença que você se coloca à disposição como ferramenta. Então ficou para mim mais ou menos assim como uma oração. Por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa, eu fui entrar na live, eu fiz um reiki primeiro, abri a luz, curei, pedi que todos os que entrassem participassem do reiki reikiado. Eu acabei tomando dessa forma e também nunca segui, como você falou. Porque o reiki realmente dá para fazer tudo, né? A minha mestre reiki falava. Ah lá, o outro. Eu comprei um combo com 12 cursos. Pergunta se eu terminei todo. Tiago, você para de ser desse jeito, você vai terminar esses cursos, menino. Você vai Eu se tô com orientar na 4. vida. Eu Eu tô com 4 tô. paradas e tô querendo comprar mais, gente. Meu Não, não. Gente, Deus. olha, eu parei com Não, eu isso. parei. Peraí, eu tô com um monte Parei. também. Eu também, eu quero. Eu não vou falar pra você, ai, que eu não dou uma cosquinha assim, que eu dou uma olhadinha. Nossa, isso aqui é interessante, tô doida. E livro, menina, parei. Eu preciso me orientar Gente, eu minha não posso nem vida. mostrar a minha prateleira Aquele de livro. telos que você disse, menina, eu cocei a minha mão umas 10 vezes. Você mandou uma promoção, acho que essa semana. Menina, você não tá É, entendendo. eles estão reajustando o preço dos livros. E E você eu não pensei, comprou? não, e tem uma amiga minha que daqui que tá aí, em Londrina. Menina, meu coração chega até a dar um... Tem 2 amigas minhas que estão aqui em Londrina também. Menina, meu coração chega, vibra. Deus, ai meu Deus, calma, Senhor, me dá paciência. Eu não posso agora. A gente pode fazer um acordo. Mês que vem eu tô indo para Portugal e daí você pega comigo lá em Portugal, eu te empresto. Depois eu vou lá em Londres buscar de volta. Ai, podemos fazer isso. Eu vou para Portugal em setembro. Aí, ó, vamos usar isso como justificativa. Mas assim, mas é engraçado, voltando a falar do reiki, porque assim, como eu também, né, por ter nascido na igreja evangélica e tal, e você falou assim, a gente tem que estar na disposição, né? O reiki, e a oração é a mesma coisa, né? Quando você diz que, É, eu estou aceitando a oração, porque as pessoas, às vezes, assim, das religiões, às vezes se coloca eu sou o ungido de Deus, né? Eu é, sou, só que eles não se colocam como eu sou ferramenta de Deus. Então, né, o reiki eu sou o canal. Todas as terapias, igual a terapia é. multidimensional é a mesma coisa. A Né? gente é só ferramenta, né? A quântica com o Hélio Couto, ele diz, eu É a sou uma mesma coisa. ferramenta. A ferramenta, né, da ressonância é a ferramenta. É, a ferramenta é a Então, ferramenta. só que algumas pessoas usam os dogmas que você coloca num pedestal. Igual teve um memezinho que você colocou agora, você coloca num pedestal que não, né, não cabe a pessoa, né? Teria que ter É. humildade para falar, não, eu sou uma ferramenta do poder maior de Deus, de Jesus, Espírito Santo, enfim, whatever. E aí, depois do reiki, você foi direto para massagista? Eu não sabia que você era massagista, senão a gente já tinha se encontrado para essas coisas. Eu sou massagista, eu me fiz um curso. Então, lá em Portugal, eu trabalhava num restaurante e eu bebia muito, menina. Eu bebia muito, assim, porque trabalhar num bar e tal. Então, e aí eu falei assim, e eu não queria sair de lá para ir para outro restaurante. Gente, vida de imigrante não é mil maravilhas, tá? É. Vocês A acham gente que não é a tia rica que mora na não, Europa, né? não, eu sou a rica que mora na Europa, mas daquele jeito, né? Rica de saber, rica de Deus. Tô brincadeira. Que é porque é. De Né? coragem, né? De Rica de coragem, coragem. né, Camis? Porque só ir mesmo pra saber. E aí, assim, aí a minha vida tava assim, eu tava totalmente desequilibrada, né? Por mais que eu estivesse na busca do autoconhecimento, é, eu não tinha força de buscar alguma coisa. Então eu ficava naquele ciclo, né? Eu ia trabalhar, trabalhava 12, 14 horas por dia e saía de lá, e aí para poder você trabalhar todo esse tempo, é rica de luz, é isso mesmo, Ai, Rita. que lindo. E é E aí eu mesmo, ela é trabalhava, cheia de luz. e a gente trabalhava, eu bebia muito, porque para aguentar, né? Trabalhava, tipo, muitas horas no verão lá, trabalhava muito, enfim. Aí eu falei assim, não, chega, não quero mais isso pra minha vida, o que que eu tenho que fazer? E aí foi quando eu parei de comer carne. Eu decidi, eu até lembro que eu falei pra todo mundo que eu tinha feito promessa, porque assim, Pra você eles pode respeitarem, né? para respeitar, porque você pode, a pessoa não respeita a sua saúde, mas respeita a sua promessa. É É verdade. muito, engraçado. Quando não respeita o seu querer, não quero beber. Não, é. Não, não. Ah, mas por As quê? Você pessoas, ficou careta, não sei o quê? Agora você fala, é, não, fiz uma promessa, daí todo mundo respeita. É aí verdade. respeita. Daí eu disse que eu ia fazer uma promessa que eu não podia beber. Aí foi quando meu primeiro passo de luz, né? Aí eu fiquei 3 a 4 anos sem comer carne. Aí foi quando eu parei de comer carne, que daí eu comecei a busca do autoconhecimento, porque daí eu tinha que buscar autoconhecimento no sentido de alimentação.
E aí uma coisa foi levando a outra, né? E eu nem lembro já a pergunta, mas enfim. E aí Eu ia quando. fazer um comentário assim, que eu faço muitos estudos relacionados à mente humana também, né? Até tem um curso de psicanálise que eu iniciei e tá aí parado, que eu adoro. E quando, na espiritualidade, em algumas vertentes que você estuda, também mostra isso. Mas quando você vai para psicologia, mente humana, etc., a gente descobre que vício, droga, álcool, tudo que é aquilo que controla você, né, que te tira da tua sobriedade, é uma fuga porque você está com uma dor emocional com a qual você não consegue lidar. E aí, de alguma forma, você foge, você busca aquela extravasar ali porque você não está conseguindo lidar sozinho com aquela dor. Aí você começa a se conhecer, aprende a lidar com a dor, e não é que isso seja pecado, é que a gente acaba buscando, quando é nessa situação, de um jeito que faz mal para nós, né? Verdade. Hoje, às vezes, eu consigo beber assim, socialmente, tranquilamente. Mas de vez em quando, se eu tiver meio desequilibrado, eu perco ainda as estribeiras e dou fuga, gente. Não é porque a gente se espiritualizou que a gente ficou perfeito, não. A Ih, gente tá tudo no caminho, cagado, igual gente. todo mundo. Tá no caminho. A diferença Mas é que a é gente enxerga as próprias feridas, verdade. né? Mas, então, agora eu lembrei, né? Aí foi quando eu falei, não, aí o primeiro passo foi ter parado de comer carne, aí o segundo passo eu falei, não, eu tenho que sair desse ambiente. Aí foi quando eu abri, né, o leque, não, eu tenho que sair desse ambiente. Só que eu não queria sair de um restaurante pro outro, não, eu quero alguma coisa melhor. Aí foi quando aí eu fui fazer um curso de tatuagem. Vou lá. Aí as cagadas da vida, né? Aí eu fiz o curso de tatuagem, que eu adoro tatuagem, adoro desenho, mas eu sou muito ruim, então não rolou. Gastei dinheiro à toa, comprei todo o material, máquina, fiz tudo. E, sabe aquela coisa, aquela pessoa que a gente é igual de espiritualidade? Compra 15 livros, Compra todos os 16 livros. cursos e não faz nada. O salário, você pergunta se a pessoa tem carro, tem. Não, mas tem livro, Ou curso? nem Nossa! falam, né? Investimento, investimento. É, aí eu peguei, aí eu falei assim, não, aí eu não rolou, daí não deu certo o curso de tatuagem, eu vi que eu era péssima. Aí eu falei assim, gente, eu. Aí foi quando me voltou. Eu falei, assim, não, mas ele falou que eu era curadora. Eu sou curadora, então o que que eu posso fazer? Aí eu sabia que fisioterapia, ou eu sabia que enfermeira não ia rolar, medicina muito menos. Eu falei, não, então se é curadora, eu imaginei que seria alguma coisa da saúde. Aí eu falei assim, aí eu vi um curso de massagem, aí eu fui fazer massagista, né? Eu sou massagista esportiva, né? Que lá em Portugal é Que desportiva. bacana. E Uhum. aí eu comecei a trabalhar com reabilitação. Daí eu mandei, aí eu fiz um estágio em um. A minha irmã falou, tem mais livros do que móveis. É o meu caso Mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de ler, a também. vida toda. Tudo, Tem sempre gostei de 10 ler livros tudo. que não leu ainda e tá querendo comprar mais. É, tipo isso. Eu Minha falei, mãe não, por isso fica que eu... doida. Ela fala, meu Deus, menina. Não, e o pior que é daquelas que você lê metade, você acha que absorveu uma informação, você guarda e depois eu termino, né? Aí Ah, não, não, eu não. eu não, eu Eu sou fico assim, tão curiosa para saber o final que eu quero engolir, eu quero ler tudo de uma vez. eu sou daquela que eu gosto, como eu leio, tipo, vários livros ao mesmo tempo, agora eu tenho o Kindle, que me ajuda muito, mas, assim, eu vou pegando, assim, os tópicos, assim, eu pego o capítulo, desse livro eu quero ler esse Ah, você capítulo, vai daí eu fazendo leio, estudo. Opa. eu vou fazendo, aí eu anoto, porque eu sou dessas, eu tenho que escrever, menina, é incrível isso, é incrível Eu também e sou não assim. é, porque Meus livros são todos perde muito riscados. tempo, Não, não. Mas vamos perde lá, daí tempo você foi em para o aspas, né? massagista. É, É. aí o massagista foi o primeiro, e depois você foi para multidimensional. E a quântica? Quando é que a quântica chegou? Eu quero passar pelas transformações para a gente começar a falar das mulheres. Então, aí quando de massagista eu fiquei, né, 2 anos fazendo curso, e nesse meio tempo de massagista eu fui fazendo, estudando. Aí foi quando eu fiz barras de axis, porque daí eu juntei como eu já era massagista, então eu fazia massagista, barras de axis, não, assim, né, porque eu trabalhava no Casava, né? hospital, Uhum. eu trabalhava no hospital, mas aí eu acabava Ah, falando das minhas terapias para as pessoas, e as que se interessavam eu ia na residência, daí eu já fazia um outro trabalho à parte. Aí eu fazia barras de axis junto com o reiki, que o reiki me ajudava muito. E o reiki com axis é maravilhoso. Quem tem essa ferramenta, ah. essas duas, olha, eu super indico. Foi as Porque minhas você duas fazer. primeiras também. Primeiro o reiki, depois o axis. E é muito bom, porque assim, é incrível o pulo, o O salto, potencial sabe? potencializa pra Potencializa caramba, né? muito. Nossa. Eu Muito, tenho, muito, muito. assim, teve uma senhora que eu tratei ela, que ela era toda, tinha vários traumas, assim, tipo,
a nível físico, né? Porque como eu trabalhava na parte física, e eu lembro, assim, que com 3 meses, assim, de tratamento com ela já não estava mais fazendo fisioterapia com a gente no hospital, assim, já tinha sanado várias Nossa. dores. Tipo, é extraordinário, assim, quem tem essa possibilidade de fazer, façam. Tá. E Deixa aí, eu nesse responder a meio... Rafaela aqui, que ela, ó, a Rafaela Góes, ela chegou e falou: cheguei no meio, mas já tô amando, amiga, maravilhosa, saudade. Eu fui mandar coraçãozinho pra você, Rafa, e mandei risada. Foi errado, desculpa. Mas era o coração. Respondeu. Beleza, aí foi E, pro Axis. isso, aí o Axis eu fiquei trabalhando nesse meio tempo e enquanto isso, eu sempre gostei muito da questão de banhos de assento, sempre gostei muito de chá, eu sempre gostei de tomar um chazinho, de ler, sempre gostei de toda essa questão, o meu chazinho eu acabei esquecendo, mas tá tudo bem. Eu sempre, eu venho já, parece que o chá virou Um a minha muleta ritual, né? para não ficar nervosa na live. Eu sempre Olha que trago. legal. Eu, então, e aí eu sempre gostei, assim, eu lembro, assim, que mesmo né, na igreja, assim, né, em sala baixa, né, tipo, eu fazia umas simpatias, assim, fazia umas coisinhas, né, sabe, coisa de criança, assim, pra emagrecer, porque eu sempre tive Uhum. aquele negócio de querer emagrecer. Aí tinha umas simpatias, assim, tipo, colocar um arroz, não sei o quê, debaixo da cama, sempre tive umas coisas assim, e eu Minha mãe sempre também gostei faz dessa isso questão comigo. natural, então, aí eu sempre gostei dessa questão da magia natural, mas aí depois do Axis aí eu comecei a estudar a quântica, que eu parei, voltei, que é um amor e ódio, né? Estudar a ressonância harmônica, é É. um amor e ódio, você vai e volta, vai e volta, vai e É que volta. a quântica, eu E aí acho que a quântica, ela dá. São muito fortes as coisas que ela desperta na gente. E às vezes a gente não consegue ficar ali tanto tempo, tem que dar uma paradinha, uma respirada. Não sei pra você, mas pra mim é assim. tem, Tem dia que eu falo, tem. nossa, Deus, eu não dou conta, assim, eu preciso parar e editar nisso daqui. E Que é muito, porque é sempre tudo, né? lá. A quântica das perspectivas espiritual, ela explica tudo, né? Tudo, 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 tudo. Psicologia, física, biologia, neurologia, explica tudo. Mas let it go. E às A vezes a live gente é também assim. não, e às vezes a gente não tem inteligência e maturidade para entender também naquele momento. Também. Eu assisti uma palestra em 2015 que, tipo, ruim. Eu assisti a mesma palestra em 2018. Olha, que interessante. Eu assisti essa, porque eu tive que retornar. Eu já fiz o caminho das palestras umas 4 vezes. Eu já podia ter feito já a ressonância, entendeu? De tantas vezes que eu fui fazendo e não terminei. E eu comecei agora de novo. Eu assim, gente, eu não acredito que eu não entendi isso. Como é que eu tô entendendo? Tipo, né? Gente, o caminho das palestras que a Cami está falando é um curso do professor Hélio Couto, professor de física quântica, famosíssimo no Brasil, o site dele é gratuito, e esse curso Caminho da Palestra tem mais de 150 horas de aula, é totalmente gratuito. Então, eu sou estudante deles, a Cami também, quem quiser fazer, tá aí. O Vitor, que Desculpa. estava aqui com a gente, ele é também, ele é ressonante. Ah, que legal, também Eu sou. e ele tem uma conexão muito grande, assim, bem forte também. Assim, no dia que ele. Porque, eu fiz um pedido, né? Aí eu pedi errado, daí não veio, deu certo. Não, agora não é a hora, vamos continuar e depois eu peço. Mas, assim, aí foi indo, né? Aí eu fui buscando e a magia natural eu comecei agora esse ano. Que eu tô fazendo, né? A Caminho das Palestras novamente, junto com a magia natural que comecei na realidade ano passado, né? Aí foi. Estamos ainda. E vamos mudar um pouquinho, assim, o assunto? Não que os homens são muito bem-vindos nessa palestra, gente, mas nós somos mulheres, né? Então a nossa perspectiva é feminina. Camis, fala pra mim com relação a todas essas coisas que a gente estuda, é óbvio que tem coisa que a gente sempre pega para nós que tipo internaliza e fica rotineiro, fica do nosso cotidiano. Como que essas coisas contribuíram para você enquanto mulher, enquanto pessoa? Tem alguma coisa que tipo assim, por exemplo, o reiki que eu falei que é oração, eu faço no automático, às vezes eu estou tomando banho, eu dou um escurê no chuveiro, que eu quero ficar. E isso fica tão automático para mim que eu já nem lembro mais que é uma ferramenta, sabe? Parece que é parte do meu dia a dia. Tem alguma Uhum, coisa que ficou assim para você? Isso, tipo assim, nossa, eu já faço no automático. Igual a gente rezar quando estava na igreja, a uhum. gente rezava o tempo todo, né? Tem alguma coisa que você pegou, assim, além do chás, que já é, né? O É, chá é outra coisa. eu peguei pronto, os arquétipos, eu uso muito arquétipo, todo tempo eu uso arquétipo, porque ainda mais agora eu comecei a usar o arquétipo do tubarão agora.
Ai, Eu vou falar só para passar, assim. É uma coisa que eu uso sempre, e aí, vamos supor, agora eu estou numa fase, como eu estou numa fase de transição, né, de personalidade, não a personalidade, ai, né, mas uma transição de identidade, eu estou precisando organizar minha mente. Então, eu uso ferramentas do arquétipo, que é uma coisa que eu sempre usei para tudo. E sempre deu muito certo. Então, agora eu estou usando, por exemplo, do tubarão, que eu sei que ele é para organização, determinação, foco. Então, ele está me ajudando a reorganizar. Mas eu uso mais de um ao mesmo tempo. Então, né, para mim manter. E uma coisa que eu uso, o reiki, né? Eu uso no Beni de todo dia, assim, ou quando eu sinto que ele tá com alguma, tipo, tá meio diferente e tal, aí eu uso nele o reiki. E assim, tipo, alguma coisa que alguém fala que, tipo, cancela, cancela, cancela. ah, Eu uso todo o tempo. que é o Esse é o meu repreendido da mantra. igreja, né? Tá Que é o repreendido. repreendido. Cancela, cancela. Tipo, pensamentos que vêm, tipo, porque a gente, depois que a gente se torna mãe, eu não sei se, eu já não me lembro como era antes, né? Sempre vem uns Ah, pensamentos esquisitos, tipo, ai, e se acontecesse isso? Deu, cancela, cancela, cancela. Tipo, já sai, sabe? Ai, sim, ai, menina, mas isso é... E tal coisa, cancela, cancela, cancela. Tipo, eu uso muito isso, sabe? É o meu sabe que é legal mantra, já. você falar isso? Porque eu acho que muita gente que. Nós temos vários corpos e tem muita gente hoje em dia que está indo para o mental, que estudando PNL, estudando as ferramentas de terapia comportamental e etc. E isso, o Cancela Cancela, é também uma ferramenta de PNL, para você trabalhar crenças limitantes, para você trabalhar pensamentos obsessivos e etc. Obsessivo, eles não usam essa palavra, né? Pensamentos repetitivos e etc. E aí eu acho que as pessoas nem imaginam que quando você vai. Eu acho que as pessoas pensam que. Não sei que é. Talvez fosse o meu pensamento. Que essa galera das holísticas, das terapias integrativas, é tudo doido, desparafusado, né? E anda Ai, pelado. somos. Somos, não vamos mentir, não, gente. Nem imagina que pode encontrar gente num bar cantando rock e tal. Você falou dos arquétipos, ó, isso eu tinha até esquecido o quanto eu incluí isso no meu dia a dia. Eu tô com o do Beija-Flor no meu celular agora. E o que Eu que é do tava meio. beija-flor? Só pra É mais saber. para alegria de viver, assim, para devolver Ah, alegria, entusiasmo e tal. Tem um outro que tá pregado aqui na minha parede, não sei se eu vou conseguir mostrar. Geralmente eu desenho as minhas coisas, ó. É uma bailarina. bailarina do quê? Só que fui eu que Leveza. desenhei, então é só a cintura para baixo. Ah, mas tá linda. Eu sempre, sabe o que que eu Leveza e lembro? equilíbrio. Sabe o que eu lembro de uma escada que você fez? Eu tenho vontade daquela escada até hoje na minha cabeça, menina. Eu falei assim, meu Deus, eu quero aquela escada na minha vida. Ah, eu vou desenhar aquela escada para você, então. Eu sempre Ali tem penso naquela Gravoboy, escada. ó. Ah, o Tem Gravoboy. Gravoboy ali, tem. Eu não sei com quem que tá aquela escada, porque a maioria dos meus desenhos eu sempre desenho, meu quarto tá cheio ali, tem os símbolos do reiki e tal. Então, eu incluí isso tanto na minha vida, isso faz parte tanto do autoconhecimento, desenhar para mim é tão terapêutico, que meu quarto parece um quarto de criança, às vezes. Ai, mas por favor, trabalhe essa criança em você mesmo. Faça Ah, isso. e olha Não, aqui, não se penduradinho. julgue. A pessoa está fazendo terapia da criança, cura da criança interior, então olha o que tem penduradinho aqui para olhar todo dia, né? Então as pessoas acho que pensam que é isso. Ah, esses terapeutas holísticos, tudo louco. Não, gente, a gente está no meio de vocês, igual todo mundo, tomando chá, e desenhando, É que as e falando pessoas. cancela enquanto vocês falam pensamentos negativos. Quando a pessoa fala assim, nossa, não sei o que, ai, me cancela, cancela, cancela. Né? E tirando, não é só das pessoas, a gente também, que a gente é a Da mesma gente bosta. também, Porque a gente começa a ter noção de tanta coisa que a gente pensa ruim, assim, coisa porcaria, que eu falo, nossa, o que é isso, menina? Sai disso, sai disso. que é E o uma coisa, autoconhecimento, né? Quanto a nossa palavra tem força e quando o nosso pensamento cria o nosso universo, né? né? E as pessoas têm uma visão muito distorcida da espiritualidade. Tipo É assim, que a verdade. gente vai pro céu e que lá é tudo monótono, que só tem anjo, que é tudo branco, que é todo mundo chato, que todo mundo fica em silêncio e que é uma visão muito distorcida, ou que é um cara lá no trono, lá em cima, no meio de umas nuvens, velho, branco, e tem uns anjinhos aqui, tocando uma trombetinha aqui, e não sei o que. As pessoas têm uma visão que é Que é o tudo descanso eterno, né, passivo. Cami? E esse negócio Parece de que vai ter descanso que trabalhar eterno. 100 horas para pagar. Gente, se as pessoas souberem que a espiritualidade, a parte, né, não porque a espiritualidade é um todo, mas se Os planos descobrir que espirituais, né?
que os planos espirituais é o que o povo do bem é o povo que mais trabalha nessa Mais vida trabalho. e nas outras vidas o negócio é babado. Então não vem achando que a gente quer ficar do bem para ficar em paz, não, que não acontece, minha Não. gente. Trabalha dia e noite, entendeu? Saindo do corpo, se não tá trabalhando, tá estudando. Tá Você tá entendendo? estudando. As coisas não são assim. E o plano espiritual, os planos espirituais, o negócio é brabo, minha gente. Eu tive uma experiência que eu tô pedindo, né, para me fazer. Não sei se você conhece Projeção astral? projeção. Eu comecei a fazer umas técnicas e eu tive umas experiências. Menina, é muito babado. Eu não dou conta, não. Não, Eu eu não dou me meto, conta, não. eu quero, mas calma, Não, eu não me calma, meto calma. porque eu já tenho algumas, às vezes, involuntárias, né? Acho que são os mentores que chamam a gente para trabalhar. E já tive algumas difíceis, processo obsessivo mesmo, de ficar até com o físico afetado, travado e tal, que a medicina, a ciência chama de paralisia do sono, né? E a gente sabe que tudo é embaixo como é em cima, né? Uhum. Então eu não me atrevo, não. Às vezes eu falo, olha, Jesus, se você quiser se encontrar comigo, eu tô querendo receber uma mensagem, mas não é assim que eu tô bem, não. É a nossa vibração que vai dizer o endereço para onde nós vamos, né? Então, se eu for dormir com É. raiva, rancorosa, eu vou parar no lugar desse. E é por Agora, se isso eu que é for importante fazer oração antes de dormir, gente. Pra se proteger aí, pra poder não ser obsidiado, não obsediar, ser obsidiado obsediado. aí. Uhum. Porque a gente acha que não, mas aquele negócio que a avó ensinou, que a gente tem que orar, rezar antes de dormir. Gente, é válido, vale, é muito Muito, válido. muito, muito. Deixa eu te perguntar, você fez Sagrado Feminino, não fez? Fiz na parte da magia Ah, natural, faz parte. É tudo, né, do Sagrado me Feminino. fala um pouquinho, que eu não estudei nada de Sagrado Feminino ainda, mas eu tô chegando muito nesse momento agora de honrar o meu feminino, de equilibrar em Yang. Eu sempre me perco. Equilibrar Yang. em Yang, Então, equilibrar as minhas energias, mas eu nunca fiz Sagrado Feminino e eu sou louca para fazer. Fala um pouquinho pra gente sobre como que é um curso de Sagrado Feminino, o que que se aprende. na realidade, o Sagrado Feminino é engraçado que o pessoal até fala como terapia, como curso e tal. Na realidade, é uma busca mesmo interna, né? Porque assim, todo mundo tem yang, todo mundo tem masculino e feminino. Isso, É, gente, né? Eu sempre fui uma mulher muito yang, muito masculina, muito energia masculina, muito aflorada, energia masculina muito muito forte. muito determinada, muito pra frente, muito boi bravo, sabe? Muito Ação, né? muito É, eu pouco também. delicada, sabe? Tipo, delicada igual coisa de mula que o pessoal fala, é tipo isso. Fiona, né? É, eu também sou. E aí eu sempre tive muita florada, mas isso aí foi uma proteção, né? Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é e se torna ao longo da vida foi por motivo de alguma proteção. E chegou um determinado momento que eu precisava resolver isso. Tipo, né? Eu preciso. Então, eu tô muito masculina e eu preciso, né, equilibrar as energias, né? E eu sempre fui Uhum. muito. Eu nunca fui delicada com as pessoas. Nunca fui, ai, amor. Eu lembro que na escola tinha as amiguinhas que uma grudava na outra e ia saindo. Eu, ai, gente, que saco dessas meninas. Eu queria. Sabe? Ô, Mas. Cami, sabe o que é engraçado? Você tem uma feição muito doce. Quem olha as Ah, fotos, e esse sorriso seu é um sorriso muito doce. Então, você contando assim, não dá para imaginar. E já ai, eu dou menina. uma. Às vezes a minha feição disfarça, mas o meu comportamento viu, para com isso. Eu sou Não, muito menina. amorosa, mas não. Muito amorosa, mas não é para todo mundo que eu dou amor em forma de comportamento. Não, eu sou carinhosa, mas assim, eu comecei a me tornar carinhosa poucos anos atrás, assim, e a valorizar a família. Isso tudo, porque eu até falo que a saída minha do Brasil foi essencial para me valorizar a família, valorizar a mãe, valorizar a avó, a parte matriarca da minha família, que tudo tem a ver com o sagrado. Quando eu comecei, aí o que aconteceu? Eu falei assim, gente, eu tô muito, não dá, eu tô muito masculina. Aí, pronto, né? Eu tenho. Tava muito desacerbado na minha vida. Eu falei, não, preciso resolver isso. Daí foi quando eu comecei a pesquisar como que eu equilibrava. Tanto é porque eu não tenho vaidade nenhuma, no sentido de roupa, maquiagem, nada, nada, nada. A minha vaidade é a tatuagem. E eu falei, gente, eu não posso me tornar um gibizinho, não vai rolar. Depois eu não vou ter espaço para fazer mais. Então eu queria
Eu queria trabalhar isso em mim. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o que era o sagrado feminino. Aí foi quando só que quando eu fui pro sagrado feminino, eu fui porque eu comecei a estudar feministas, na realidade, que aí é uma outra Ah, vertente do sagrado, é. mas faz parte. Porque, e aí eu comecei a pesquisar sobre política, filosofia, que eu sempre pesquisei a vida inteira, eu sempre gostei. E aí eu falei assim, gente, aí teve aquela questão da Joana d'Arc, que salvou de uma guerra e depois foi queimada. Eu falei assim, gente, como isso é possível, né? Aí depois eu fui descobrindo a parte do contexto histórico e do contexto, tipo, as vitórias das mulheres. E por que que nós conseguimos e por que que acontece? Quando a gente fala de feminista, eu tô falando feminista porque é uma coisa que engloba a outra, tá? Quando a gente Uhum. fala de feminista, o pessoal já torce o nariz. Ai, É por causa do já vai. extremismo de alguns movimentos, Por causa né? do extremismo de É, tudo, o né? Porque extremismo não é tudo bom que em lugar nenhum, né? em É. lugar nenhum. E quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, o que acontece? As mulheres, na altura, o que aconteceu? Nossas ancestrais, elas perderam o poder de fala. Por mais que existisse, porque existiam muito mais homens do que mulher. Perdeu o poder de fala por causa de agressão, por causa de por causa da aquisição, que foi foi sendo Tem toda uma transição. mudança cultural, histórica, Isso. né? E E foi aí, acontecendo. e quando as mulheres quiseram resgatar isso, que eu acho super válido o movimento ter feito isso, que se não fosse esse movimento, não estaremos aqui agora falando, eu achei válido. Só que as mulheres, elas quiseram resgatar o movimento no sentido mecânico, de se igualar, e só que a mulher, ela tem uma outra coisa que complementa, que é a criatividade, a intenção, a intuição. E aí elas, em vez de igualar no mecânico, mas trazer a essência feminina junto, não resgataram a essência, porque a essência, elas tiveram medo, porque foi a essência que perderam De em serem algum momento submetidas de novo por conta a da situação. adolescência, né? E o Tanto que no fato de mundo corporativo eu trabalhei com algumas mulheres que quando chegam na chefia, ao invés de se unir, trabalhar em equipe, adotam comportamentos competitivos masculinos, agressivos, etc. É muito natural a gente ver esse movimento acontecendo, porque a mulher tem medo de ser submetida, subjugada, justamente por conta das suas características femininas. Então, dos o que a gente tem traumas, de tão né? lindo, né? Nossa intuição é tão linda, o nosso poder de cuidado. Eu amo ser mulher e as características que são só femininas são maravilhosas. Então, eu acho que temos os mesmos direitos, somos seres humanos iguais, mas biologicamente nós somos diferentes. A gente veio com características que se agregam, que se edificam. Se a gente aprende a trabalhar junto, fica tão maravilhoso, né? Não tem por que É. ficar brigando um com o outro, né? Mas tá tudo bem, cada coisa no seu tempo. Vamos lá. E aí, e essa questão de. Aí foi quando eu entendi, porque eu era extremista. Não, eu era, não, eu era muito enfática. Eu não vou falar que eu era extremista, porque é uma palavra muito pesada nesse sentido. Eu era muito enfática no sentido dos meus direitos, e eu sou. Dos direitos, nos deveres, no cuidado, sim, e, tipo, já, né? E eu acho que a gente tem que educar a sociedade e colocando, sim, as pessoas não sabem. Mulheres e É, homens não são machistas, mas não porque querem, é porque foram que criados foram criados assim. e não foi uma coisa que, ai, minha mãe me fez assim e vou ficar assim. Não é, a gente tem que mudar nosso pensamento. E aí, só que daí, quando eu comecei a entender que nós mulheres precisamos, sim, ter os nossos direitos, sim, buscar buscar toda a nossa questão cultural, O nosso educacional, espaço na o nosso sociedade, né? espaço, a gente Isso. também tem que buscar a nossa essência. E foi quando aí eu descobri o Sagrado Feminino. E o Sagrado Feminino veio para mim assim com uma leveza muito linda. Porque eu era uma mulher buscando os direitos totalmente machista. E aí eu pensei, gente, eu tenho que me desconstruir. E eu era machista. E eu ainda sou machista. Eu ainda estou, né, curando isso em mim. Porque eu não é uma. Ai, não sou mais machista. Não Não é do dia é, pra não noite, é é. De vez em desconstrução quando do ser é devagar, né? de vez em quando eu me pego olhando a menina com a saia curta e eu falando da menina. Gente, o que que eu daí eu dou no lado? Eu falo, Camila, o que que você tem a ver com a vida da menina? Tem a ver com a Deixa a vida da. menina viver a vida dela. É machismo. Tipo, Ainda mais eu aí em só. Londres, né, Camis? Que nenhuma mulher usa sutiã.
Você tá entendendo? Aí, aí, às vezes, de vez em quando eu me pego. Ai, porque a minha. Ai, que essa menina depois reclama. Camila, o que você tem a ver com isso? Ela é o direito dela, o espaço dela, a vida dela, não tem nada a ver com isso. Cuida do seu, entendeu? Então, às vezes, eu me pego cuidando da vida dos outros, que eu falo, opa, Que vem no entendeu? automático. Mas o pensamento vem também pra gente constatar que ainda tem ali e curar, né? Não, e sim. É. E aí o Sagrado Feminino, aí foi quando aí a primeira experiência, aí eu comecei a ler um livro chamado, todo mundo leu, acredito que tem a ver, que é Mulheres que Correm Mulheres com que os correm com Lobos. lobos. É lindo livro, assim. Aí depois eu fui ler alguns outros livros, assim, de sagrado, porque eu queria entender o que era sagrado. E aí foi quando eu entendi que nada mais é a essência feminina, a essência do yin, em tudo, né? O equilíbrio do sagrado masculino e feminino. E aí foi quando eu comecei a plantar a lua, e aí foi uma conexão maravilhosa comigo mesmo. E aí eu fazia aquele ritualzinho lindo, né? De você plantar a lua, você agradecer a Mãe Terra, de tudo que ela te deu, do que ela pode te dar. E aí começou a. Eu lembro que eu comecei a plantar a lua no manjericão. Menina, meu manjericão ficou tão lindo. Ah, E aí eu comecei a ficar doida das plantas, né? Aí a gente começa a se conectar de verdade, ai, é incrível. E eu não gostava de planta, viu? Eu falava assim, me dê um livro, nossa, não me dê aí em flores. Londres as pessoas achavam que eu era louca, porque a minha garrafinha de água tinha sempre um ramo de alecrim. Se eu visse qualquer planta na rua que eu sei que é medicinal, manjericão, uma vez eu encontrei erva doce para comprar, Lavanda. levei para casa. O povo lavanda, tem muita lavanda aí, né? O povo falava assim: nossa, o que você virou? Ficou trazendo mato para casa. E para mim isso é tão natural. Não, eu tenho uma janela ali cheia de espada de Santa Bárbara, Ai, bambus, que essas coisas todas. lindo. E aí E foi quando deixa eu eu. falar uma coisa: não vou contar o que é plantar a lua, que é para a galera ir pesquisar e descobrir sobre o sagrado feminino. Vamos deixar no ar aí. E Não aí vamos eu. contar. Não vou contar, então. Aí eu É. comecei, aí, menina, eu comecei a me sentir conectada, sabe? Aí aquela coisa de você ter um tempo, assim, igual a gente, aqui tem muito bom, daqui que tem muito jardim, né? Aí eu ia, abraçava, eu e o Arthur ia treinar, aí a gente chegava no final, ia abraçar a árvore, agradecer a Ah, mãe terra, colocar a mão na terra, agradecer, sabe? E aí me pisar na começou a terra. pisar, sabe? Nossa, esses dias a gente foi no jantar, almoçar, que a gente não sabe, depois que você tem bebê, você não sai mais pra jantar, você só sai pra almoçar, por causa do horário do baby. E aí a gente foi almoçar e depois a gente foi na igreja e tinha um jardim, aí eu ensinei o Benício a sentar, meditar, Ai, abraçar que a árvore, bonitinho. agradecer, colocar a mãozinha na terra, sabe? E essa Ai, que conexão bonitinho. é essencial porque nós somos natureza. Nós Nós não somos somos parte, né? A nós gente foi ensinada a somos. olhar a Mãe Terra como algo fora de nós. E não é, É, nós somos parte. e o Aí em sagrado é Londres, isso, é essa quando eu essência, morei é essa. lá em Quental, tinha uma árvore na frente da minha casa, bem na frente do meu portão. Todos os dias eu chegava em casa e abraçava ela. Então, é ótimo para tirar essas energias E daí eu ruins. abraçava a árvore e conversava com ela, eu beijava ela, eu agradecia, falava obrigado e tal, e me conectava. E aí, em Londres, você sabe que ninguém se espanta com o comportamento de ninguém, né? Então, era uma coisa que eu não me importava. Ontem eu fui pro parque, e a hora que eu tirei meu sapato, pisei na grama, fiz aquela... Ai, eu falei, que vontade de abraçar essa árvore, daí eu olhei, o parque tava cheio. Eu falei, ai, vai ser só pra eu sentir os olhares virando pra mim, eu vou deixar pra outra Ai, hora. não, faz. A gente tem que Ai, que tirar essa mania gostoso. dos brasileiros de ficar reparando na vida dos outros, pelo amor de Deus. É verdade. Eu já deitei na grama aqui, que é coisa que não se faz aqui. Então eu falei, vamos com uma coisa de cada vez. Aqui tem aqui o pessoal vai pro jardim, né, pros parques tomar sol, Aí a é gente toma sol incrível. de biquíni, né? No parque, ninguém fica se olhando. A gente De não vez é em quando você objeto. pega umas doidas fazendo topless, assim, deu, nossa, que É. coragem, né? Tipo, eu não tô conta, não, E mas tá ninguém tudo fica bem. olhando a gente como Não. objeto, né? Todo mundo é uma pessoa que tem um corpo, tá tudo bem, é só um corpo. E aí foi, e a magia natural veio me ajudar com o sagrado, sabe? Que é com os banhos, a conexão de o que serve para quê, quando serve para quando, sabe? Então é. A Ai, meu Aline Deus. falou ali, sem plantar a lua, eu já tenho as plantas que eu tenho, imagina depois. Ela tem acho que uns 200 cactos. Mas se você Meu pode plantar a Deus. lua neles, Anine, daí eles vão florescer, vão ganhar mais força e mais saúde. Você não precisa aumentar seu número de plantas, não. É.
O bom da lua, da lua não, o bom do sagrado feminino é que a gente consegue entender como que nós mulheres somos personalidade, no sentido de nós somos cíclicas. A gente não é um padrão mental que é os 30 dias iguais. Tem dias que estamos embaixo, tem dias que estamos mais criativas, que é o que gera, né? A lua crescente, a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, que é quando a gente está mais embaixo, quando a gente precisa de introspecção, quando a gente precisa segurar em nós a ansiedade, que é o TPM, que o TPM tem que ser tempo para nós, igual vocês, né? Que é o tempo de você tomar um chá, fazer um escaldapé e segurar, ficar quietinha. Existe um projeto de umas mulheres que eu acompanho que elas, até as mulheres trabalhar conforme a sua O seu ciclo menstrual? conforme o seu ciclo. E é Ah, que engraçado legal. que nós mulheres somos tão conectadas. Eu morei com uma amiga em Portugal, que assim que eu mudei para casa dela, menina, no outro mês a gente igualou o nosso ciclo. Eu falei Existe disso com a Vi semana passada. A natureza é tão perfeita que quando várias mulheres estão sempre convivendo juntas, os ciclos se alinham para que a gente possa trabalhar na mesma energia, né? Ter a e mesma aí, disposição. tem até um livro do Tenda Vermelha, que eu acho que tem até um filme que fala sobre isso, que as mulheres, antigamente, ancestrais, elas iam para a tenda, porque né, até então, na época da deusa, que não existia um Deus todo-poderoso que manda, mata, justiceiro, nananã, porque existia um equilíbrio antes da igreja. Bom, a gente tem que sempre falar de política, não adianta. É Faz parte da complicado, vida. faz parte. Mas assim, quando antes de ter o dogma religioso, vou falar igreja no sentido, né? No sentido A geral, igreja, mas todo mundo sabe, né, que a igreja é, fez transformações muito fortes aí no quando a Ocidente. igreja, quando a igreja, antes da igreja fazer toda essa unificação do cristianismo, que não era a ideia de Cristo, gente, pelo amor de Deus, não era o que Cristo queria. Não entenderam nada que o Cristo queria. Só por aí, só uma observação. Voltando ao assunto, quando a Jesus igreja queria o amor, não era regra, mas tudo bem. Quando a igreja quis unificar o Deus Todo-Poderoso, Jesus, e com que a mulher não teria esse poder, porque isso foi uma forma política de dominar e fazer outras coisas. Antes disso, que era a era pagã, as mulheres elas se conectavam, porque existia o Deus Sol, a deusa Lua. Então era um equilíbrio para cada 6 deuses da fertilidade, não, existia o deus da guerra. O Então, assim, até correspondente feminino e o masculino, né? o Equilíbrio das masculino. energias. Isso. Que era, tanto é que se você for para Afrodite, que você for, né, existe os gregos, os romanos, os nórdicos, os gregos, eram todos seis, eram sempre números pares, porque era o deus e a deusa. E aí elas iam para a tenda, elas faziam o agradecimento, plantavam a lua, porque plantar a lua no sentido científico, o que acontece? O sangue, ele existe N tipo de minerais, ferros, nanã, que ajuda no sentido de criar um insumo que ajuda para a plantação. Então, antigamente, isso não era um sentido Fertilizava a espiritual, era um terra. fertilizante feito. Porque as mulheres não tinham absorvente, elas faziam na terra. E aí essa terra era misturada com outros produtos, com outras coisas que eram feitas, né, a composteira hoje, que elas iam para Ia as fertilizar a terra. plantações, entendeu? Então era um sentido é, natural, né? E depois foram feitos para outras coisas. E as mulheres iam para essas tendas, cantavam, consagravam, agradeciam a Deus, porque a mulher era a mulher A era conexão a com Deus. conexão. Era o centro. Os homens, por que existe? Por que a rainha, se a gente for pro jogo de xadrez, a rainha fica no castelo e o rei vai pra guerra? Porque é a rainha que protege o reinado, é a rainha que dá o Que mantimento, cuida. que cuida, e o rei vai para onde? Vai defender. Então a ideia antigamente era os homens iam para campos ou para caça ou para proteger as terras e as mulheres faziam o cultivo, cuidar das crianças, conexão entre elas, porque até a gente comentou esses dias que depois eu fui até dar uma pesquisada que os judeus são assim, mas isso aí vem uma coisa de ancestralidade, que a De mulher antes,
A mulher ensinava a conexão, contava os mitos, os contos Isso. dos deuses, e os homens ensinavam a caçar, a proteger. E era tão interessante que os homens não ensinavam só os homens ensinavam a todos, e as mulheres ensinavam a todos. Então, uma mulher. E é claro que ia crescendo, né? E aí ia vendo para onde ir. Ah, eu gosto. Tem a menina que gosta de caçar. Tem a menina que gosta de lutar, tem a menina que gosta de cozinhar. E isso era uma comunidade que se igualava e não precisavam de reis e rainhas. Claro, existia o pajé, o ancestral mais velho que Tem uma cuidava. hierarquia, né? É, Sim, e era uma tanto hierarquia homem de quanto mulher. sabedoria. E isso vai dependendo também da cultural, né? Tipo, países nórdicos, Uhum. países isso, países aquilo. E aí o sagrado, ele era ali, porque não era o sagrado feminino, era o Era o sagrado. sagrado, né? É até legal você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa aqui, que a gente levantou o nome sagrado feminino, mas não se pode esquecer do divino masculino, que faz parte, que é o que a gente está falando aqui. Yin e Yang, as energias em equilíbrio, ou em harmonia, como a minha amiga Virginia prefere falar. Aí você Sim, mencionou os judeus, que a gente comentou outro dia, né? Que no judaísmo são as mulheres que educam as crianças até os 7 anos, elas têm total responsabilidade. E no Telos, na trilogia Telos, ele fala, na trilogia não, que agora são 6 livros. ai, Eles deixam. para, quero. Diz. Peraí, deixa eu te matar aqui Ai, ó, isso é feio, viu? Criar inveja nas pessoas, tá? Ai, que lindo, box. Ai, você para de ser desse É jeito. lindo. Eu li 3, ainda faltam 3. No Telos, ele diz que os judeus eles são a perfeita representação do divino masculino aqui na Terra ainda. Um dos poucos povos que ainda tem o divino masculino equilibrado. Eu achei muito legal, porque é um povo que as pessoas têm vários preconceitos, tem muita coisa para apontar, mas eles têm muita coisa boa, tanto que eles têm a Kabbalah, né? É, nossa, eu As tô. pessoas olham só para as guerras que eles fazem, mas a Kabbalah é maravilhosa. Nossa, eu gostaria eu de fazer. É que eu tenho tanto curso que eu tenho que fazer que nem É, coloco mais. eu acho, eu não sei se. Ontem eu recebi uma. Falaram pra mim que eu vou ganhar pra fazer, então eu tô esperando, não vai que. Ah, depois você conta para nós. Eu vou Mas assim, o sagrado, vamos falar do sagrado, que pra gente, né? O sagrado ele é primordial, porque ele é a busca da essência, nesse mundo materialista. Porque depois da Revolução Industrial, nós, mulheres, perdemos totalmente os Tipo mecânica, né? nossos poderes, assim, no sentido, porque poder é o fazer acontecer, né? Poder fazer alguma coisa, não é o Poder poder de ser, né? mão, é o poder ser. É. Nós perdemos essa essência. E quando a gente quer se equilibrar com o homem da parte feminista e dos direitos, eu sou muito feminista. Tem gente que fala, nossa, eu sou feminista e o meu filho está sendo criado por uma feminista, mas uma feminista que tenta buscar a essência do sagrado, porque eu não estou aqui para ser melhor que o homem, eu não estou aqui porque eu odeio o homem, eu estou aqui porque eu quero um direito, que é meu direito, mas eu quero ter um direito com a minha essência, que essa é a diferença, né? Não ficar igual a eles, né? A gente quer ser a Não, gente acha mesmo. que eu quero ficar igual a homem? Ninguém merece, gente. Já... Por falar Não, eu nisso, tô eu não falando mal. mencionei, mas quando o Arthur entrou, eu ia te falar e a gente acabou falando aqui e não perdi, mas o Arthur estava aí te É. apreciando, coisa Ah, linda. Ô, Camis, a gente vai ter que fazer outra live dessa, Foi rápido, né? porque não Rápido, deu tempo de rápido. passar muito rápido. Ah, olha que linda a Mari falando Ai, agora. Que mano. orgulho da minha amiga linda. Eu vou tietar muito, tieta muito, que ela merece. A ideia aqui era trazer esse movimento natural mesmo, porque todo esse movimento do que é holístico, do que é terapia integrativa, da espiritualidade já de nova era, ele ainda está mistificado, né? É muito E as preconceito pessoas acham que desnecessário, né? tá mistificado. Acho que o pessoal pensa que as pessoas que participam desse tipo de movimento vão andar sempre igual os Hare Krishnas, por exemplo, que você consegue identificar só pela roupa ou virar tudo monge. E não é verdade. Não é Não. verdade. São pessoas de dentro da sociedade que têm seus trabalhos e que está procurando. Basicamente, o movimento espiritual é um movimento em busca da gente mesmo, né? E aí as Olha, terapias entram todas como ferramentas de auxílio. E é muito maravilhoso o que as terapias fazem. é verdade. Nossa, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Muito Acho que eu obrigada vou pela tua marcar vida e da minha uma. vida.
Ai, eu que agradeço. A gente começa a conversar e não para, né? Eu lembro quando a Ai, gente saía lá do Piseiro, ficava 3 horas na frente da até estação meia-noite, menina. Eu tava perdendo o último trem pra ir embora. Meu Deus, e desculpa, tava viu? lá as suas marcadas. É que a gente não Mas é falou de tão ET bom ter com quem ainda. trocar, porque, nossa, imagina se a gente começar nesses. Começar nisso aí já é. Eu vou marcar uma, vou chamar a Vi para fazer uma. Eu vou ser a Vi, porque a Vi, se você está acompanhando, ela está fazendo o despertar cíclico, né? Que ela está mentorando mulheres a respeito do ciclo menstrual. Nossa, imagina que delícia que vai ficar isso aqui. Nossa, eu quero Marcar falar, eu mais quero para aprender com ela. frente. Vamos ver. Preciso Ela aprender está muito abrindo a ainda. mentoria agora. Ai, vamos ver aí futuramente. A gente quem sabe. Vou marcar ela aqui, você, a Virgínia, você aqui na nossa boca de novo, no nosso comentário. Baixa o e-book dela. Eu vou baixar. Então, eu não assisti toda a live, mas que aqui em casa a gente tem que fazer parcelado, né? Tudo lava louça parcelado, né? Então, aí eu Tem neném, vou né? terminar, eu vou terminar de assistir a live e aí eu vou pra gente pra ver certinho lá como que é. Eu já tô seguindo ela até. Ah, legal. Por mim, a gente continuava. Mas eu tenho que ir para minha essência agora, que eu tenho compromisso para jogar vôlei, que é eu retornando para as coisas que eu gosto também. Sim, isso, E vai aí eu lá. priorizo. E aí eu priorizo, né? Tipo, são só 2 vezes na semana, então eu não posso faltar. E aí eu escolhi o papo de primeira para ser na segunda. Uhum. Não, mas é bom, isso é legal. E olha, É, parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, que é tudo ah, certo. você também. Aliás, teve uma coisa que a gente não mencionou aqui, que eu não tinha visto ainda, que você faz mandala. Hoje eu fui fuçar teu Insta. Que linda! Ah, eu sou uma artesã amadora, né? Eu Eu adoro também. trabalhos manuais, muito. Eu também sou amadora, tanto que nunca vendi todos os desenhos, mandala, filtro dos sonhos e japamala, tudo foi presente. Foi do... É, igual eu. Eu É, eu acho, sempre inclusive, que eu tô. doei a escada para alguém, eu não me lembro para Ai, quem. chateada. Eu podia ter falado isso pra você se você for doador pra mim, né? Porque eu adorei aquela escada. Não, aquela escada realmente é maravilhosa. Eram meus arquétipos, né? É, Eu dessa ainda tenho unção. aqui a pena é a minha preferidinha aqui, tá aqui na minha parede. E tinha uma ponte maravilhosa, que foi um processo muito legal também desenhar ela. Que foi um tempo de transição e a espiritualidade me mandou uma ponte. Eu deixei aí de presente também para um cliente que eu amo muito, deixei no quadro. A maioria das coisas eu dei de presente, dei de papala Olha, para gente, um, porque é coisa para você ficar carregando de mudança, você sabe que, né, que não adianta. E que não esses apegos você adianta. tem que doar mesmo, porque vai ajudar a vida de É, alguém em algum momento. e aí a gente faz com tanto amor que é tão gostoso doar essa energia para o outro, né? É, eu adoro Eu doar as minhas nunca mandalas. consegui fazer para vender, nunca consegui fazer para vender. As pessoas me falavam, vende, 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 e eu É, nunca. eu também. Eu ainda não tive esse clique assim, vamos vender, vamos ver, né? Quem sabe futuramente, É, mas ainda não. quem sabe um dia, né? É, mas olha, gratidão pela tua vida, gratidão pela oportunidade. Estamos É, aí eu que próxima vez. agradeço. Gratidão por ter conhecido você, por os nossos caminhos terem se cruzado. Mês que vem eu tô de volta na Europa. Ai, E que bom. vamos marcar um encontro ou ali em Portugal, ou aí em Londres, mas não vamos sumir, não. E logo eu quero marcar outra live. Tem outras pessoas aqui já encaminhadas, mas eu quero marcar uma, eu você e a Vi, eu acho que vai ser massa. Aí eu vou ficar só escutando. Olha, um beijo. Vai lá, fica com Deus. Beijo, Deus Gente, tchau, beijo. contigo. Dá um Tchau. beijo delicioso nesse neném gostoso seu pra Ai, pode mim, deixar, tá? que eu vou dar um cheiro nele. Dá. Obrigada por Um beijo. contribuir. Um Beijo. beijo. Fica com Tchau. Deus. Gratidão. Tchau.